Quando você estiver vendo esse vídeo, vai estar rolando as eleições, pleno domingo de eleições. Algumas pessoas com certeza vão se esquecer de votar. Ou porque vão para a praia, ou porque vão assistir filme no shopping, ou porque vão visitar os netos. Mas parte desse vídeo é para te lembrar que você tem esta obrigação de registrar a sua opinião ou ausência de opinião sobre os candidatos que estão aí tentando um posto nas nossas vidas, um cargo público para cuidar dos nossos impostos. Eu estava vendo alguns vídeos na internet sobre as bizarrices dos candidatos nessas eleições que iam de, sei lá, MC Carol de Niterói, e nada contra a MC Carol de Niterói, mas é meio inusitado, né? A MC Carol de Niterói até a Mulher Pera. Sim, aquela mesma que foi a fadinha do Brasil. Aqui em Floripa a gente tem o Milley brasileiro, que é uma coisa surreal. Sem falar nas outras aberrações em desfile em forma de candidatos com as falas mais absurdas e controversas que a gente vê. E isso fazendo piada em cima de pauta séria, como saúde, educação, segurança pública, coisas que as pessoas precisam ter todos os dias, porque a gente vive um mundo muito complexo, cidades cada vez mais caóticas, com violência urbana, com uma saúde deficitária, com uma educação problemática, mas ainda assim, tem candidato que se fantasia de Batman, de Coringa, de Superman, de She-Ra, de Mulher Maravilha ou de Mulher Pera. Entenda como quiser essa referência, mais uma referência à Mulher Pera nesse vídeo, mas isso acontece em larga escala. Por que as pessoas fazem isso? Por que os candidatos ficam se fantasiando de outras personas, ficam fazendo piadas com assunto sério e tentam levantar o hype ou a viralização para conquistar voto? Porque é isso que está acontecendo nas últimas campanhas eleitorais e essa é a tendência para as próximas. Porque o brasileiro é aquele tipo de povo que faz piada com tudo e o resultado é esse. A gente acaba votando em palhaço. Em muitos casos, aquele lance do Tiririca, não dá para ficar pior, porque piorar não fica. Olha, Tiririca, como piorou, viu? Como ficou pior nos últimos anos e a gente nem se deu conta de que iria piorar em função das nossas escolhas. Não só das nossas escolhas, e que fique claro que a culpa não é só nossa, como também das alternativas que foram apresentadas, porque a qualidade dos candidatos é muito ruim. Eu gravei um vídeo sobre tudo o que estava acontecendo na campanha eleitoral em São Paulo, para prefeito, e eu nunca vi tamanha aberração em desfile, verborragia e todos os comportamentos nocivos e problemáticos que apareceram na campanha de São Paulo dessa vez, e era algo inédito, problemático e perigoso. Tudo isso tem método. Tudo isso foi estudado, porque alguém, em algum momento, se deu conta de que o ser humano decide tudo na base da bilis. As decisões mais importantes das nossas vidas são tomadas não pela razão, mas sim pela emoção. Seja pelo sentimento de amor, seja pelo sentimento de remorso, pela culpa, raiva, angústia, decepção, frustração. Nós decidimos pela emoção. É muito difícil para o ser humano decidir qualquer coisa pela razão. Em via de regra, claro que nós temos as exceções, mas cada um que se vire para se justificar como exceção da regra. Então, como nós decidimos tudo pelo fator emocional, carregar o ser humano de emoção pode fazer com que ele decida a seu favor ou aquilo que você está propondo. Isso não é só dentro do espectro das escolhas de visões de mundo. Pode ser por questões banais, como, por exemplo, eu vou assistir um determinado filme porque eu me conecto melhor com aquelas emoções da proposta do plot principal, ou vou consumir um determinado alimento porque eu estou morrendo de vontade de comer aquilo agora, nesse instante. Quero ter um filho porque eu entendo que o meu desejo de ser pai está latente, ou o meu desejo de ser mãe está lá no topo, então eu vou produzir um bebê de forma independente. Perceba, questões emocionais.
Vou me separar do marido porque eu não aguento mais ele. Vou me separar da esposa porque ela é terrível. Tudo movido pela emoção. E as redes sociais mostraram que engajar a raiva, engajar o ódio, fazer com que a gente se enerve em função das injustiças, dos absurdos e de todas as coisas erradas que existem no mundo, levam ao engajamento individual e depois o coletivo. As pessoas se motivam a levar esses discursos para frente, se engajar nesses discursos muito mais nos aspectos negativos do que quando uma coisa boa acontece. Nós não viralizamos nas redes sociais coisas positivas. Nós viralizamos um meme, nós viralizamos os discursos de ódio, nós viralizamos os preconceitos, compartilhamos visões de mundo distorcidas, extremistas e exacerbadas, porque a gente quer o eco. A gente se identifica com esses discursos, mas a gente quer o eco. A gente quer encontrar outras pessoas que concordam com esses discursos tanto quanto a gente. Por isso que a raiva, o ódio, o sentimento negativo engaja muito mais do que o amor, a compaixão, a empatia e os discursos positivos. Isso tudo tem método. Ah, sim, claro. Piada sobre candidato durante esse período eleitoral também viraliza. Óbvio, a gente tá aqui pelo meme. A gente paga a internet pelo meme. A gente paga a internet pela piada. Tá todo mês pagando só para ver um gatinho de pendurado dentro do guarda-roupa. É para isso que a gente está na internet e é para isso que a gente engaja esses discursos e essas falas, tanto positivas quanto negativas, as piadas, os memes, as provocações. Por que que nós engajamos esses discursos negativos muito mais do que os positivos? É simples, caro mancebo e manceba, porque nós nos identificamos com tudo isso. Nós nos identificamos com a verborragia, com a indignação, com a raiva. Nós nos identificamos com a falta de cara de pau, com a safadeza, com esse hábito de querer levar vantagem em tudo, com esse eu sou mais esperto que todo mundo. Nós nos identificamos. É claro que nos identificamos também com o combate à corrupção, mas nós nos identificamos com aquele cara que gosta de levar vantagem em tudo, aquele que gosta de passar a perna em idoso, aquele que gosta de furar a fila do restaurante ou do supermercado. Nós nos identificamos com as pequenas corrupções do dia a dia. Pequenas corrupções. Furar a fila de supermercado é uma pequena corrupção. Não guardar o carrinho de compras depois que você carregou o seu carro no estacionamento e não deixou no lugar, deixou em qualquer lugar para que qualquer carro tenha dificuldade em ocupar aquela vaga no estacionamento, é uma pequena corrupção. Querer evitar o pagamento de impostos é corrupção. Querer pagar menos por um produto sem estabelecer um diálogo com o comerciante, querer superfaturar a nota quando você vai abastecer o carro, se você está a trabalho, principalmente se você está a trabalho e tem que fazer prestação de contas pela atividade que você faz, é corrupção. Ah, mas eu não voto em corrupto. Vota sim. Vota sim, porque se você tem essas pequenas práticas, você é corrupto. Se você é uma pessoa com visões extremistas, você vai se identificar com isso. É inevitável. Ah, mas pelo menos não roubou, né? Sei. Crime é crime, né? Sei se... Olha, o que é pior, né? Você roubar dos cofres públicos ou você cometer feminicídio ou violência contra a mulher? Crime, né? Crime é crime. Eu acho engraçado como as pessoas se identificam com essa ideia de que, pelo menos ele não roubou, mas ele bate na mulher. Aí é o problema dele, porque ele tá dentro de casa, ele e a esposa que se resolvam, ele pode bater em mulher porque entende que tem uma superioridade física. Mas pelo menos ele não roubou. Pô, pelo menos ele não roubou. Mas o cara enganou idoso, passando o e-mail de suposto resgate de
de valor de aposentadoria ou de dinheiro de benefício para receber, a pessoa enganou idoso. Pelo menos não roubou de todos nós quando estava lá na prefeitura, no governo do estado ou na presidência. Não pode roubar o povo. Roubar idoso em particular pode. E aí? Isso é complicado, né? Bem complicado. Esquema de rachadinha na prefeitura ou no governo do estado pode, né? Quando chegar na nação, não. Vamos relativizar isso, né? Vamos votar no cara que tem lá os esquemas de rachadinhas em outras esferas de poder, em municípios, em estados. Não roubando o Brasil, tá bom, né? Disse aquele que relativizou cartão corporativo. Eu tô resgatando esses casos e foi até bom eu começar esse vídeo por temas mais leves, como, por exemplo, os memes que os próprios candidatos produziram durante a campanha eleitoral, para, no final, falar de algo mais sério. Nós votamos naquelas pessoas com as quais a gente se identifica nos códigos morais e éticos. Não é apenas visão de mundo, não é apenas plataforma de governo, não é apenas uma visão de como deveriam ser gerenciados os gastos públicos ou como que a gente deve se olhar como coletivo organizado ou se enxergar dentro de um coletivo organizado. É sobre códigos morais e éticos. Os nossos códigos morais e éticos, o nosso senso de justiça, o nosso senso de isonomia, tudo que nós entendemos que seja certo para nós e também para o outro, e não por tabela, ou o que sobrar para o outro, ou em decorrência do nosso não interesse, mas sim o bem comum, o bem coletivo, aquilo que é melhor para todos, fica materializado através do voto, de nossas preferências, de nossas escolhas por candidatos. É inevitável. É através do voto que, silenciosamente, porque a democracia se faz também do anonimato, para que ninguém seja ameaçado por este ou aquele candidato, vale também da nossa expressão de opinião através do voto. Quando você vota em alguém, você está mostrando a sua essência. Você está mostrando que tem alinhamento com o código moral e ético daquele candidato. E aí não tem jeito. Não importa se ele roubou ou não o Banco do Brasil. A gente vota em indivíduos. A gente não vota em palanques, plataformas ou partidos. A gente vota em indivíduos. A gente vota em pessoas. A gente vota em ideias. A gente vota em visões de mundo. É inevitável. Então, hoje que você está indo votar, e mesmo que você tenha decidido que é melhor pagar a multa, eu vou ficar o dia inteiro na praia e não vou votar. Mesmo para você, porque um dia você vai ter que votar, senão nem para o exterior você pode ir, porque não dá mais para tirar passaporte se você tem alguma pendência eleitoral. E se você tem passaporte, você não consegue sair do país. Você não recebe visto, não consegue autorização para sair do território nacional. Mas dito isso, mesmo para você que nem vai se interessar em votar hoje, mas principalmente para você que vai cumprir com o seu dever e vai lá registrar o seu voto. Não se esqueça nunca. Você vota sempre com aquele com o qual você se alinha na visão de mundo. Na visão de mundo, na forma de pensar, na forma de elaborar conceitos e opiniões sobre as questões das nossas vidas, as questões que nos afetam individualmente e coletivamente, e é difícil para algumas pessoas entenderem que você, no coletivo, precisa agir pelo bem comum e não pelos interesses individuais. Muito difícil. Tem gente formada que não consegue entender de jeito nenhum que o benefício é para o todo e não apenas para mim. Nós só construímos coletivos fortes, organizados e prósperos quando a gente entende que o bem é coletivo e que nosso esforço individual precisa se somar ao coletivo. Então, pensa bem se vale a pena você votar em alguém que se fantasia de palhaço para falar de pautas sérias. No final das contas, o palhaço pode ser você. Pensa bem se vale a pena você votar em discursos extremistas, discursos distorcidos, discursos que se desconectam com a realidade, que usam de recortes de narrativa para apresentar para você
aquele alinhamento com a sua bílis, porque não é com o seu cérebro, ele está conversando com o seu pâncreas, bílis ou qualquer outro órgão que possa liberar a dopamina que te deixa com raiva e rancor, e aí você vai lá e digita um número qualquer, como se esse número que estava ou está alinhado com as suas convicções idiotas, fosse resolver todos os problemas para você. Não vai resolver nem para você, nem para o coletivo. Então, por incrível que pareça, eu termino esse vídeo com menos piadas, menos humor sobre decisões sérias a respeito de nossas vidas e mais cérebro, se é que você tem cérebro. Mais racionalidade, mais consciência, mais ponderação. É uma eleição, não é a votação do The Voice. Não é o Big Brother Brasil, não é muito menos a Fazenda. Usa o cérebro, pelo amor de Deus, para votar hoje. Tenta não fazer papel de palhaço na frente da urna porque você se interessou em votar por um palhaço, tá? Enfim, eu vou dizer isso. São as nossas vidas que está em jogo, tá? Depende de mim, depende de você, depende do voto da Dona Dulce, esposa do General Gervásio, depende de todos nós. Usa, pelo amor de Deus, o cérebro e o dedo indicador. Ou sei lá. Enfim, eu espero que você saiba o que você está fazendo hoje, tá? Espero que você saiba o que você está fazendo hoje.